Bom, pessoal, continuando o nosso curso aqui, vamos falar um pouco, né, dessa propriedade da matéria que é extremamente importante, que é o spin, né? Lembrando que a gente estava falando sobre momento angular, sobre a álgebra daquele momento angular, e aquela álgebra que a gente apresentou vai ser extremamente importante aqui agora, tá? Bom, o spin, ele foi é uma propriedade da matéria que foi descoberta, né, foi observada ou inferida a partir de um experimento bastante famoso, que é o experimento de Stern-Gerlach. A ideia do experimento, eu tentei desenhar aqui pelo menos representativamente, era o seguinte: imagina que a gente tivesse um campo magnético uniforme, nesse caso ele estaria entrando aqui, né? Então se eu tenho o eixo x, y, o z estaria entrando aqui na página, né? Então eu teria um campo magnético uniforme gerado de alguma forma, pode ser o centro de uma bobina, sei lá, um solenoide, né? E aí o que o Stern e Gerlach fizeram foi o seguinte: pega um bando de elétrons, né, de cargas, e passa através desse campo magnético. A gente sabe que essas cargas estão sujeitas à força de Lorentz. Então, vai haver uma depleção. Isso aqui é bastante famoso. Isso era muito utilizado, por exemplo, nas TVs, né? Antigamente, as TVs de tubo, em que o feixe de elétrons tinha um canhão de elétrons que era acelerado e passa por um campo magnético que seleciona onde esse elétron ele ia colidir. E aí, quando você coloca um anteparo aqui na frente, você vê pontos brilhantes. Então é possível, por exemplo, da gente controlar isso. Isso é usado também em impressoras e tal. Tá? Então é uma ideia bastante comum. E aí a ideia do Stern-Gerlach foi o seguinte: e se eu, por exemplo, sabendo que a força elétrica, né, eletromagnética, vai ser EV vetor B, né, que essa é a parte magnética, mas eu também tenho EE, ou seja, um termo que depende do campo elétrico. Então, se por um acaso eu colocasse esse sistema dentro de um capacitor, por exemplo, que fizesse um campo elétrico uniforme, será que eu poderia cancelar essas duas contribuições de forma que eu tivesse uma força nula? E essa força nula implicaria que esses elétrons andariam em linha reta, né? Então, ou seja, não haveria a depleção. E aí o que eles observaram é que, na verdade, não. Parte dos elétrons eram depletidos numa direção e a outra parte não. E aí, isso era novo na época, né? E é como se houvesse um momento magnético adicional que fizesse com que parte desses elétrons ou subisse ou descesse, ou seja, não era alguma coisa que era contínua. Então, ou seja, se você observava um bando de brilhos aqui na sua tela e um bando de brilhos na tela. Então, ou seja, enquanto se essa fosse uma quantidade que fosse contínua, eu teria um espectro contínuo de aparecimentos aqui, mas na verdade o que eles observaram é que não, havia um agrupamento desses elétrons. Então, deveria haver um momento angular intrínseco associado a essas partículas carregadas. E aí eles pensaram, então a gente pode pensar no elétron, né, como sendo uma bolinha e que ela, por exemplo, gire em torno do seu eixo. E esse movimento de giro poderia, por exemplo, dar origem a esse momento angular. Hoje a gente já sabe que não, na verdade a gente não tem um análogo clássico para esse tipo de movimento, mas isso caracterizou, por exemplo, o nome, né? O spin vem disso, vem desse giro que teoricamente aconteceria. Então, o que foi observado é que cada partícula elementar
possuem essas suas características próprias, né? A gente sabe, por exemplo, que o elétron ele tem carga, ele tem massa muito bem definidas, né? Por exemplo, pelo experimento de Millikan. Além disso, outras partículas elementares, assim como o elétron, possuem agora essa nova propriedade, né? O spin. E esse spin, né, no caso do elétron, por exemplo, ele pode assumir dois valores. E aí, por isso daí que vem a nomenclatura, né, de spin up e spin down, porque parte foi defletida na direção para cima aqui e outra parte para baixo, tá? Modernamente, hoje a gente já usa essa nomenclatura, né, de up, down, mas eu posso ter também, por exemplo, para baixo, para cima, ou simplesmente up, down, certo? Mas o que fica de importante é que, no caso do elétron, eu posso ter somente duas configurações, certo? Então, esse spin, ele é uma quantidade que ela é quantizada, tá? Então, eu tenho um momento angular aí intrínseco que é quantizado. Eu só posso ter esses dois estados, ou eu tenho up ou eu tenho down. Eu não tenho nessa configuração, nessa projeção, a mesma partícula nas duas configurações. Depois a gente vê que a gente pode emaranhar, né, essas duas configurações, mas aí isso é outra história. Então, esse momento magnético intrínseco é como se os elétrons, o fato dele estar passando pelo campo magnético e está sendo defletido, é como se eles fossem pequenos ímãs, né? Depois, mais modernamente, a gente sabe que essa característica magnética dos materiais advém da contribuição dos momentos magnéticos individuais. Então, dentro de um material eu tenho diversos átomos, né, associados a esse átomo. Eu posso pensar direto num spin atômico, tá? Mas, por exemplo, se eu tiver todos os spins, vou pensar os spins como setinhas, como orientados na mesma direção, eu vou ter um momento magnético coletivo desse sistema, e esse sistema ele é ferromagnético. O que eu posso ter, na verdade, é também sistemas em que os spins apontam de forma randômica ainda, tá? Então, coletivamente, eu não tenho uma orientação preferencial para esses spins. Então, esse cara aqui é não magnético. Então, se eu tenho um sistema que apresenta uma magnetização e que não apresenta uma magnetização, isso está associado com essa característica tão peculiar que é o spin. Então, a gente tem que uma das componentes, né, desse momento angular, ela é quantizada. E aí a gente pode escrever esse momento magnético, μ, né, então ele vai ser um vetor. Lembrando que isso acontece em uma direção, por exemplo, se fosse ímãs, o que ia acontecer? Poderia ser que esses ímãs estivessem orientados perpendicularmente, então eles não seriam defletidos, né? Então, ou seja, somente uma componente foi observada. Mas a gente pode escrever isso em termos de algumas constantes fundamentais, né? Esse G, que a gente chama de fator giromagnético, fator G, a carga do elétron sobre a massa, a relação carga-massa, e um operador S, que é esse vetor de spin, certo? E aí, sendo um vetor de spin, esse cara, então, ele pode ser escrito em termos das suas componentes. Certo? E aí, assim como no caso da posição do elétron, né, posição e momento, como a gente viu no caso do momento angular, eu não consigo determinar com certeza o valor do spin.
Por quê? A gente vai ver isso depois, é justamente pelo fato de que eu não consigo determinar com certeza as 3 projeções de uma só vez. Então, nesse experimento, eu posso ter certeza do spin na direção Z, mas esses elétrons aqui eles vão se estender em x e em y, certo? Então, por mais que eu veja a quantização aqui na direção Z, eu não vejo quantização na direção x e y. Então, olhando de frente, esse seria um espectro largo, tá? Então, isso significa que não existe uma base, né, de autoestados desse operador, já pensando numa notação mais quântica, não existe uma base de autoestados desse operador que diagonalize as 3 componentes desse spin, né? Ou seja, isso significa que esse S, por exemplo, ele não comuta com nenhuma das suas componentes, tá? Isso porque as componentes em si não comutam entre si, tá? Então não posso definir uma base para esse cara. Mas eu posso usar toda aquela álgebra que a gente tinha do momento angular agora para esse sistema, né? E pensar que eu posso descrever tudo isso em termos de uma das componentes. Em geral, a gente usa, dada a ideia do Stern-Gerlach, né, a componente z para cima e para baixo. E aí, esse operador SZ, a gente pode encontrar um grupo de estados que são definidos por 2 números quânticos S e MS, vou até colocar aqui um índice. Lembrando lá, no caso do momento angular, eu tinha L e ML, né? Lembrando que ML era dependente de L. Aqui eu vou ter S e MS, de tal forma que eu também tenho exatamente esse tipo de representação. Só para lembrar, né? Lá no caso do momento angular, a componente LZ de um estado que dependesse de L e de ML tinha como alto valor H, ML, L e ML, tá? Lembrando que o ML era um número quântico que se estendia por valores inteiros entre menos L e L, tá? Agora, nesse caso, eu não preciso mais ter os números quânticos aqui como inteiros, mas o que eu posso ter é que esse MS, ele pode ser, na verdade, né, o S, ele pode ser 0, meio, 1, 3 meios, certo? Valores inteiros. E aí, no caso do elétron, depois a gente vai tratar esse caso com mais detalhes. Nossa, elétron com M não, né? Vou escrever direito isso aqui. Elétron, eu tenho que o S do elétron é meio. Então, o elétron é uma partícula que tem spin meio, de tal forma que eu posso ter ou ms igual a menos meio e ms igual a meio. Então, eu posso chamar isso aqui, por exemplo, do up, ou, sei lá, vamos pôr, como tem um menos aqui, vamos pôr para baixo, down. Esse cara é o up, tá? Então, daqui eu posso caracterizar um estado, por exemplo, S e MS, certo? Isso aqui me leva a, no caso do elétron, meio. E aí, eu posso ter um mais meio, e a gente chama esse cara aqui, sei lá, de up, e eu posso ter o meio e o menos meio, e chamo esse cara aqui como um down. E esses dois caras, up e down, eles formam uma base. Então, agora eu tenho um sistema que eu preciso somente de duas configurações para descrever, ou up ou down, né? Então, isso é bastante importante. E aí, se eu substituo
esses valores, né, meio aqui, eu tenho que SZ de meio e mais ou menos meio igual a mais ou menos H sobre 2 meio mais ou menos meio, certo? Então, esses são os autovalores do spin na componente Z, a projeção na componente Z. E aí, deixo para vocês mostrarem aí, a gente pode mostrar que se SZ é uma das componentes e ela obedece essa álgebra de momento angular, então significa que SI, SJ, ou seja, as outras componentes, elas vão ser interdependentes e podem ser calculadas a partir SI, SJ, SK, né? Então, por exemplo, eu vou ter SX, SY igual, aqui faltou só um epsilon de JK para dar aquele sinal, né? Lembrando que isso aqui vai ser mais ou menos, dependendo se é cíclico ou não cíclico, né? Então, isso aqui vai ser IHSZ, certo? Então, sabendo o SZ, eu posso determinar SX e SY, mas eu não tenho certeza. E aí a gente pode até reescrever aquela esfera, a gente chama aquilo de esfera de Pauli, né? Então imagina que eu tenha aqui uma esfera, certo? E aí, só para colocar os eixos aqui, tem um eixo aqui, o outro aqui e o outro aqui, tá? Mais ou menos. Então aqui seria, por exemplo, aqui, I, J, K, as três direções. Então, o spin seria um vetor dentro dessa esfera, e aí eu tenho duas possíveis projeções, tá? Essa aqui seria a projeção up, e aí se eu continuasse esse eixo aqui, né, o eixo Z, deixa eu fazer isso direito, se eu continuo o eixo Z, pegando esse cara aqui, só crescendo ele um pouco, eu teria isso aqui, up, azul, né? E poderia ter a outra projeção aqui, que é a projeção. Tá vendo? Esse cara poderia estar aqui também. Eu teria aqui a projeção down. E aí, eu não tenho certeza dos valores de x e y. Então, ou seja, esse vetor ele pode rodar aqui, formando quase que um cone, né? E aí, eu tenho os diversos valores para as componentes y e x desse cara, tá? Então, esse aqui seria o estado meio, certo? E esse aqui seria o estado meio, menos meio. Tá? Então, eu preciso desses dois estados, mas notem que por mais que eu saiba, por exemplo, o módulo desse cara, porque o módulo define o valor do spin, né? Lembrando que o módulo é o S2 e a gente já imagina, portanto, que eu consiga definir esses dois simultaneamente, exatamente como foi feito no caso do momento angular. Eu tenho essa incerteza aqui nas componentes x e y, então, ou seja, significa que o valor do spin não pode ser medido com certeza, né? Exatamente como a gente tem o que é típico de um operador quântico.
E aí, uma vez que eu possa ter esse cara comutando aqui, eu posso escrever os autovalores do S2, né, em termos de S. Deixa eu fazer do jeitinho que eu estava fazendo aqui. S e MS, assim como a gente fez no caso do momento angular. Isso aqui vai ser H2S. S mais 1, S e MS, certo? Então, só para colocar junto, né? Então, eu tenho que isso aqui é verdade, e essa mesma base diagonaliza também o operador MZ, né? Então, isso aqui vai ser H, MS, S e MS, tá? Eu coloquei o exemplo do spin meio, mas isso é válido também para outros spins. Então, por exemplo, os elétrons são partículas que têm spin meio, mas eu posso ter os fótons, por exemplo, que são partículas fundamentais, que eles têm spin inteiro 1. Se eles têm spin inteiro, então eu posso ter 3 possibilidades, né? Menos 1, 0 e 1 para esse sistema aqui, né? Lembrando que isso aqui é o MS. MS e MS. Então, a base, nesse caso, é uma base de 3 estados, né? Ela vai ser, por exemplo, o 1, menos 1, 1, 0 e 1, 1. E é importante lembrar que, sendo uma base, então necessariamente eu tenho isso aqui, né? Que, se eu chamar esse aqui, por exemplo, de menos, esse aqui de 0, só facilita a notação, e esse aqui de 1 ou mais, tá? Então, mais, 0 e menos, eu tenho aqui, por exemplo, mais 0 é 0, porque eles são ortogonais, enquanto que 0, 0 é 1, certo? E assim sucessivamente. Então, eu tenho 9 possibilidades para montar esse cara. Então, tem uma base de 3 autoestados, tá? E aí, como eu disse para vocês, esses valores MS aqui, eles podem ser ou inteiros ou semi-inteiros, né? Então, eu vou ter partículas que têm spin inteiro e tem partículas que têm spin semi-inteiro, tá? Então, alguns exemplos aí de partículas, né? Como eu disse para vocês, o fóton tem spin inteiro. Eu tenho, por exemplo, o meson π, que ele tem spin 0. Então, se ele tem spin 0, eu tenho ms igual a 0 somente. Eu tenho os gravitons, né? Eles não foram medidos ainda, mas as teorias gravitons dizem que se ele existir, ele vai ter spin 2, certo? Eu tenho as partículas delta aí já dentro dos semi-inteiros que tem spin 3 meios. Essa lista aqui tende a crescer, tá? E é interessante que eu tenho essas várias possíveis partículas e a gente pode separar em 2 grupos, né? Não sei se vocês já viram, eu já comecei a fazer isso aqui, que é o grupo das partículas que tem spin inteiro e o grupo das partículas que tem spin semi-inteiro. Esses aqui são os chamados bósons e esses aqui são os chamados férmions, tá? Então, depois, quando a gente estiver falando de estatística, a gente vai ver que existe uma diferença bastante significativa entre esses caras, porque eles têm funções de onda que são diferentes quando a gente agrupa 2 ou mais partículas. Então, essa resposta nas funções de onda leva a diferentes propriedades no comportamento dessas partículas. Então, eu tenho esses dois grupos de partículas, então eu vou ter 2 grupos de estatísticas distintas que podem ser adotadas, tá? Então tudo isso a gente vai falar depois, e na sequência a gente fala do caso específico que é do spin meio, certo? E aí a gente vai falar do spin meio porque ele é extremamente importante, justamente porque em geral com materiais a gente lida com elétrons, então a gente pode escrever essa álgebra de spin meio,
e a gente vai mostrar que eu posso ter uma notação matricial para esse sistema, que é considerar, por exemplo, que o AP, né, lembrando que quem que é o AP aqui seria meio e meio, ele pode ser escrito na forma matricial como esse vetor, né, esse vetor coluna 1, 0, enquanto o down vai ser um vetor que seja perpendicular a esse cara. Perpendicular, né, se a gente estivesse falando de geometria, né, ou seja, que seja ortogonal esse cara. Então vai ser meio e menos meio, e aí a gente tem 0 e 1, de tal forma que se eu fizer 1, 0, 0 e 1, ou seja, o produto escalar entre esses dois vetores, isso dá 0, tá? Enquanto que se eu fizer 1, 0, 1, 0, isso dá 1, e aí eu tenho mais algumas possibilidades que envolvem outros produtos, como esse daqui, e a gente vai descrever essa operação, ou seja, escrever estados genéricos em termos desses caras, e mais ainda, obter a forma matricial, né, porque aí fica fácil da gente ver que se isso aqui é base desse spin meio, significa que o SZ pode ser escrito nessa base como uma matriz diagonal. E quem que vai na diagonal são os valores são os autovalores, né? Então, MS aqui já colocando, a gente pode colocar aqui H sobre 2 menos H sobre 2, né? Então, ela é diagonal, onde na diagonal vão os autovalores. Por quê? Porque SZ nesse estado me retorna o autovalor H, MS, S. MS, então tenho dois autovalores, mais H sobre 2 e menos H sobre 2. E aí é óbvio que o S2 vai ser dado por, a gente pode até colocar aqui, né? S2 vai ser S, MS, e isso aqui me leva a um H, S, opa, tirar esse parênteses daqui, S, S mais 1, que atua sobre o estado SMS. Então, aqui eu tenho meio mais 1, 3 meios, vezes meio, 3 quartos. Então, eu tenho dois autovalores que são degenerados. E a gente sabe disso. Então, eu tenho aqui, isso aqui vai ser 3H sobre 4 S e MS. Então, eu tenho o S2 pode ter dois valores, tanto com autovalor S, 3H cortado sobre 4, e a gente sabe por quê? Porque o MS difere, então eles têm esses dois caras. Então essa matriz aqui pode ser escrita, até facilitando a sua vida, 3H sobre 4, 1, 0, 0, 1, tá? Então tem dois autovalores que são iguais, ou seja, dois autovalores degenerados, certo? Mas eles não representam o mesmo estado, porque eu tenho dois estados diferentes para a componente Z, tá? Que é, voltando àquela esfera que a gente colocou, é justamente isso. Eu posso ter para o mesmo módulo, aqui, né, para o mesmo S2, eu posso ter essa configuração e essa configuração. Com relação ao operador S2, o módulo é o mesmo, não muda. Mas eu posso ter ou SZ igual a mais meio de H, ou SZ igual a menos meio de H, finalizando assim a descrição desse sistema, tá? Então a gente vai tratar com mais detalhes desse tipo de álgebra de spins na próxima aula.